No episódio anterior, eu falei pra você que vamos fazer 100 mil reais usando ferramentas de IA. Agora, como é que vamos fazer isso? Descubra! Vamos criar aplicativos de celular. E como eu havia comentado antes, a nossa primeira ideia de app é justamente o Laborito, um app que analisa exames laboratoriais com IA e traz insights valiosos sobre a saúde do usuário. E no episódio de hoje, vamos começar a criar o design desse app. Ou melhor, vamos deixar a IA fazer o design do aplicativo, porque lembrando que as regras desse desafio são: 1. Eu vou ter que documentar tudo. 2. Eu tenho que usar apenas ferramentas de IA, nada de eu mexer no código manualmente, não, tudo tem que ser gerado por IA. E 3. Eu não vou parar até fazer os 100 mil reais. E até agora temos apenas 0 reais, então bora parar de perder tempo e vamos logo pro vídeo. Então galera, pra gente criar o design do nosso aplicativo, o que a gente vai ter que fazer? Basicamente, eu vi esse vídeo daqui do canal chamado AI Labs, não conhecia até então, parece ser bem interessante, mas o fato é que nesse vídeo daqui, ele ensina como é que você pode criar de maneira original ou até mesmo copiar designs que você acha interessante de outros aplicativos e implementar facilmente no seu aplicativo com IA. Então, independente do seu aplicativo ser um aplicativo web ou um aplicativo mobile de celular, que é o nosso caso, você consegue fazer rapidamente o design com algumas táticas que ele ensina aqui. No nosso caso, especificadamente, a gente vai utilizar essa forma daqui, que é justamente a de colocar uma imagem de um design que você acha interessante de outro aplicativo. No vídeo aqui ele colocou esse design lá no Claude, que é uma IA concorrente do ChatGPT, que é muito boa, principalmente na área de programação. E aqui no Claude ele basicamente pediu para a IA gerar uma estrutura JSON, né, que organize exatamente as cores desse design da imagem que ele passou. E aí o que o Claude fez? Basicamente gerou exatamente o que ele pediu, dividindo as cores, as fontes do texto desse design numa estrutura organizada. E aí depois ele só colocou essa estrutura lá no Cursor, que é uma ferramenta de IA geradora de código e que vamos utilizar também no nosso aplicativo. Então, basicamente ele gerou lá no Claude, colocou aqui aquela estrutura do design no Cursor e pediu justamente para a IA do Cursor gerar o aplicativo nas linguagens que ele queria. Nesse caso aqui ele utilizou HTML, CSS e JavaScript. E se você observar, o design dele ficou bastante parecido com o design daquela imagem que ele colocou. Obviamente não está igual, mas está algo muito próximo do que ele queria. Então ele acabou economizando bastante tempo na hora de replicar o design. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Então, no caso do Laborito, como desafio eu tenho que fazer tudo com IA, o nome Laborito em si foi gerado por IA. É porque antes de eu ter a ideia de fazer esse desafio, eu já estava pensando em criar um aplicativo como esse. Então eu já tinha pedido anteriormente para gerar um nome. E aí depois que foi gerado o nome, eu pedi para a IA, o ChatGPT no caso, gerar o Laborito, porque na minha cabeça o Laborito ficaria melhor como um mascote. Que nem o Duolingo tem o mascote dele, aqui a gente também vai ter o nosso mascote, que é o Laborito. E aí eu pedi para o ChatGPT gerar o Laborito, ele acabou gerando, como você pode observar, e também gerou as cores primárias que a gente tem que ter no nosso app. Então o que eu fiz? Peguei essa imagem daqui, passei para um outro chat do ChatGPT, né? Não só com a imagem do Laborito, como também com a foto dessa interface de usuário aqui que eu desenhei e mostrei para vocês no vídeo anterior. E aqui eu pedi para ele para basicamente criar o design a partir disso, dessa interface de usuário desenhada e do Laborito. Ele acabou me passando alguns exemplos aqui de como é que vai ficar. E também passou justamente o que a gente queria, que são as cores primárias, o background, tudo mais, como é que vai ser a tipografia, né, das fontes, os componentes. Enfim, deixou tudo isso aqui organizado, só que ele não passou em formato JSON, que é exatamente o que a gente precisa para colocar lá no cursor. Então o que eu fiz aqui? Eu basicamente coloquei exatamente esse prompt que eu vi aqui nesse vídeo. E aí sim, ele mandou a estrutura JSON que a gente precisa, tudo organizado direitinho. Que maravilha! Ah, e vale a pena comentar que caso você queira ter uma inspiração de designs para você modelar, o que você pode fazer? Você pode acessar esse site daqui chamado Mobbing. Não tô ganhando nada para divulgar, até porque ok, ele tem a versão paga, mas a versão gratuita dá para você extrair bastante coisa. Se você observar, ó, tem vários designs, cada um mais diferente do que o outro. Tem design aqui de empresas famosas, tem aqui o Nubank, tem aqui a Coinbase, tem outros também, como a Crypto.com. Enfim, tem vários designs que você pode se espelhar aqui e ganhar inspiração. Como eu não achei nenhum aplicativo parecido com o Laborito aqui, eu basicamente pedi para o ChatGPT fazer isso aqui para mim, né? Justamente essa parte. Mas dependendo de como é que seja a sua ideia, vale a pena você dar uma analisada aqui, ok? E agora, vamos de fato colocar a mão na massa. O que acontece?
tô aqui com o meu cursor aberto, lá ele... Não, pera aí. Tô aqui com a ferramenta de IA Cursor aberta. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Como você pode ver, já tem um projeto criado aqui, né? Mas não tem nada a não ser essa página aqui de Welcome, que tá totalmente em branco, então... Eu só realmente coloquei a estrutura inicial pra gente ter um ponto de partida aqui mais rápido. Mas não tem nada criado, tudo vai ser criado aqui puramente com IA. Ok? Ah, detalhe importante que eu esqueci de falar. Para a gente criar aplicativos de celular, a gente pode fazer de diversas formas. As mais famosas, com código pelo menos, são essas 4 daqui, que são o Flutter, o React Native e código nativo mesmo, que seria Swift e Kotlin. Ah, Eduardo, me xingou todo agora. Tá, calma. Para você que não sabe de nada de programação, o que acontece? Para você criar aplicativos, você pode criar aplicativos com código ou sem código. No nosso caso, a gente vai criar com código porque eu acho mais fácil, né? Então é porque a gente vai ter o auxílio da IA. E dentro dessa categoria de criar aplicativos de celular com código, a gente tem várias opções, só que as 4 principais são essas 2 de desenvolvimento híbrido e essas 2 de desenvolvimento nativo. Eduardo, qual a diferença de nativo e híbrido? Você utilizar código híbrido, que nesse caso aqui são de frameworks como o Flutter e React Native, você basicamente consegue criar aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Isso tudo utilizando o mesmo código. Então, para startups ou times que têm orçamento apertado, essas 2 opções aqui são as melhores, porque você cria um código uma vez e roda para ambas as plataformas. Agora você também tem a opção, caso você queira, de criar código nativo, como no caso utilizando Swift para você desenvolver para iOS ou então utilizando a linguagem chamada Kotlin, que é para desenvolvimento Android. Ah, Eduardo, mas qual a vantagem de utilizar código nativo, sendo que o híbrido você vai para as 2 plataformas? E pensando dessa forma, de fato, parece que o código nativo não tem o seu valor. Só que não. Por quê? Não vou me estender muito aqui, porque isso aqui não é uma aula de programação, mas sim um desafio de 0 a 100 mil reais com IA. Mas basicamente, utilizar código nativo, por mais que tenha o ônus de você só poder programar para uma plataforma, seja iOS ou Android, você tem o bônus de ter um desempenho maior nas suas aplicações, ter acesso total a cada um dos recursos do sistema, ter uma experiência de usuário melhor, que às vezes as opções híbridas elas não entregam, além de ter uma experiência de desenvolvimento mais agradável. Por quê? Porque é como se esses 2 aqui fossem gambiarras, digamos assim, e como toda gambiarra tem os seus gargalos, essas 2 opções aqui, elas têm os seus gargalos, principalmente esse carinha daqui, o React Native. Então você utilizar código nativo tem as suas vantagens, por mais que tenha o ônus de só poder desenvolver para uma das plataformas. Agora no nosso caso, qual é que a gente vai utilizar aqui? É esse carinha daqui, o que dá mais dor de cabeça, o React Native. Por quê? Porque o React Native, ele utiliza a linguagem de programação chamada TypeScript, que é uma linguagem que você também consegue utilizar para desenvolvimento web. E como eu já tenho conhecimento em TypeScript, eu acho que é mais simples fazer essa migração. E é só por isso mesmo que eu vou utilizar, porque se eu fosse escolher começar do zero, eu escolheria provavelmente Swift. Mas isso não é porque o Swift é melhor, é só por questão de gosto mesmo. Acho que seria uma experiência de desenvolvimento melhor. Mas como eu já sei TypeScript, eu vou pelo React Native mesmo. Mas enfim, voltando aqui para o cursor, o que a gente vai fazer? A gente vai criar justamente um arquivo chamado design.json e vamos copiar justamente aquele JSON que o ChatGPT gerou pra gente com o nosso design. Colar aqui, maravilha. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que nem o cara do AI Labs e vamos colocar para o cursor ele criar justamente a seção que a gente quer. Nesse caso ele pediu para criar vários dashboards, né, educacionais, porque era o caso do design dele. Mas no nosso caso, eu vou pedir para ele criar uma tela de bem-vindo, só para ilustrar para você o funcionamento dessa lógica que ele disse de se espelhar, modelar um design e depois jogar aqui para o cursor criar. Claro, não vamos esquecer que como eu já tinha o arquivo de welcome criado, eu vou ter que selecionar aqui também no cursor, beleza? Então eu vou mandar o cursor fazer o design e vamos ver o resultado final. Então ele está aqui, começou a gerar, né? E pronto, ele gerou aqui o código para a gente. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá? Então, para a gente conseguir visualizar o que o cursor gerou, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, a gente precisa ter um simulador, seja de iOS ou de Android, no nosso computador. Claro, você também pode utilizar o seu celular físico, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar aqui o simulador, por quê? Porque você vai conseguir visualizar melhor o resultado final. E outro requisito bastante importante que você tem que ter também, independente se você está utilizando o simulador de iOS ou Android, você tem que ter esse carinha daqui, esse aplicativo chamado Expo Go. Por quê? Porque é justamente a partir dele que vamos conseguir visualizar o que foi gerado aqui no nosso projeto React Native. Lembrando que você só vai precisar utilizar o Expo Go
se estiver utilizando React Native. Se você estiver utilizando Flutter, Swift ou Kotlin, aí já são de outras formas diferentes que é melhor você dar uma procurada como é que funciona, né? Mas aqui com o React Native a gente vai utilizar o Expo Go. Ok? Então, depois que você instalou seu Expo Go no simulador, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que rodar o comando chamado npx expo start. Se eu clicar Enter, ele vai começar a executar. Deixa eu abrir aqui a janela para você ver. Então, ele vai começar a executar o nosso projeto em Expo Go. E agora a gente precisa dizer para ele onde é que a gente quer que seja espelhado o nosso projeto. No nosso caso, a gente está utilizando o simulador de iPhone. Então, se você observar, tem aqui, ó. Clique em A para abrir Android e clique em I para abrir o simulador de iOS, que é o nosso caso. Então vamos clicar I, ele vai abrir aqui no simulador e já lançou aqui um erro dizendo o seguinte, ó, que está incapacitado de abrir a página de Welcome, por quê? Porque no código o cursor colocou um endereço para uma imagem, que a gente não tem. A imagem ele colocou aqui, ó, laborito-wave. Então, eu poderia simplesmente remover isso daqui, mas como eu não posso mexer no código, então eu vou falar o seguinte aqui para ele no cursor. Vou copiar o erro que está dando, colar aqui no chat e falar para ele, remova qualquer imagem que tiver. Ele vai começar justamente a fazer o que a gente pediu. Segundo ele removeu, então, para a gente ter certeza, a gente vai clicar em R de rato. E como você pode observar, a tela de welcome do Laborito está criada. E o mais importante disso tudo é que ele criou justamente com o design que foi desenhado aqui no nosso JSON de design. Que bacana! Então, a partir disso eu consigo simplesmente pedir aqui para o cursor para ele gerar partes da aplicação com o design já pré-configurado. Então, eu não preciso ficar o tempo todo falando, o botão tem que ser sempre verde, ou então, o background tem que ser sempre azul claro, a fonte de texto tem que ser Arial. Não, aqui já vai estar tudo pronto sem problema nenhum. Bom, então no vídeo de hoje você entendeu que sim, tem como a gente criar o design da nossa aplicação puramente com IA. De maneira muito simples até, né? Bem menos do que 30 minutos. Então, quais são os próximos passos agora? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse design que a gente criou com IA e vou pedir para a IA gerar toda a aplicação baseado justamente nessa interface de usuário que eu desenhei. Isso vai levar um tempo, né? Não sei quanto tempo exatamente. Eu acredito que talvez no final de semana a gente consiga. Não sei. É até um bom título, né? Criando um SaaS de 100 mil reais em um final de semana. Tá aí, o título do próximo episódio. Caramba, é muito bom. Então é isso. Basicamente, a gente criou aqui o nosso design. E no próximo episódio você vai ver como é que vai ser o processo de criação da aplicação. Ou até mesmo já ter a aplicação pronta e eu vou dizendo mais ou menos qual foi a minha tomada de decisão em cada etapa importante, para você conseguir ter uma noção de como é que foi o processo de criação. A gente vai ver como é que vai ser, mas de todo modo, comenta aí embaixo qual o tipo de formato que você quer, se você está gostando desse tipo de conteúdo. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo e também seguir lá nas redes vizinhas, que certamente eu estou mais presente lá, porque dá para gravar conteúdo muito mais rápido do que aqui pro YouTube. Então confere todos os links na descrição.